Bom dia, gente. Sexto ano. Hoje vamos começar com um novo assunto. Vamos falar do Império Persa, tá? Capítulo 9, lá na página 86 do nosso livro. Então, vamos pegar o nosso livro para começar. Então, a gente vai falar aí do poder e a cultura no Império Persa, né? Então, o Império Persa, né, é onde hoje se localiza o Irã, tá certo? Hoje, essa região onde se chamou, tempos atrás, de Império Persa, é onde se localiza o Irã, tá certo? Então, vamos lá. Página 86. Vamos conhecer a cultura desse povo persa. Recentemente, um dos países mais antigos do Oriente Médio, o Irã, viveu um período de agitações populares, no qual manifestantes protestavam contra a crise econômica e o governo. Na Idade Antiga, esse mesmo território abrigou o Império Persa, um dos mais poderosos de sua época. Até 1935, o Irã guardava essa herança no nome do país, pois era chamado de Pérsia. Então, até 1935, né, o Irã era chamado de Pérsia, tá? E há anos atrás ele era chamado de Império Persa, tá certo? Sua história tem início por volta do ano 2000 a.C., quando duas tribos nômades, os medos e os persas, ocuparam um planalto a leste da Mesopotâmia e lá se sedentarizaram, organizando dois reinos rivais. Posteriormente, os persas derrotaram os medos e entre os séculos 6 a.C. e 4 a.C., realizaram diversas conquistas territoriais, expandindo suas fronteiras em um vasto e poderoso império. Aí embaixo vocês têm nesses dois mapas o território persa antes da expansão, no século 6 a.C., né, que era apenas essa partezinha verde que aí está, e o território do Irã hoje, né, na atualidade, que é essa parte amarela toda, né? Então, hoje o Irã corresponde ao que foi o Império Persa, tá? Ou a Pérsia, tá certo? Nós podemos perceber aí, então, que houve uma grande expansão territorial, né, do Irã, tá? Formação do Império Persa. Em 559 a.C., sob o comando do rei Ciro o Grande, os persas derrotaram os medos e iniciaram um período de conquistas territoriais, impondo sua dominação sobre regiões vizinhas. Mesopotâmia, Fenícia, Palestina. Assim, a Pérsia transformou-se em um império, ou seja, um reino que dominava outros povos e submetia-os às suas leis e às decisões do governo imperial. Então, a Pérsia, né, ela derrota, ela conquista outros lugares, né, outras regiões, como exemplo, aí a gente tem a Fenícia, a Palestina, a Mesopotâmia, né? E quando ela derrotava, ela conquistava essas regiões, ela impunha ali naquelas regiões as suas leis e as suas decisões do governo central, tá certo? Do governo da Pérsia. Depois de Ciro, a expansão territorial persa prosseguiu com o imperador Cambises, que liderou o exército persa e conquistou o Egito. Mas foi durante o longo governo de seu sucessor, de quem veio depois, né, de Ciro, Dario, que a Pérsia se tornou um dos impérios mais organizados e poderosos do seu tempo. Então, depois do governo de Ciro, no governo de Dario, né, é que a Pérsia se torna um território, né, um governo mais poderoso e mais organizado, certo? Então vamos ver agora o governo de Dario.
Dario tinha um jeito próprio de governar. Em primeiro lugar, detinha um controle absoluto sobre o império, mantendo numerosos funcionários públicos com a função de percorrer e fiscalizar constantemente os territórios dominados e de passar todas as informações importantes para o imperador. Esses funcionários eram conhecidos como os olhos e ouvidos do rei. Então, olha como que Dario ele tinha a sua forma própria de governar. Ele, então, contrata vários funcionários públicos, né, e manda esses funcionários para aquelas regiões que ele havia conquistado. E essas regiões vão ser vigiadas, essas regiões que foram conquistadas, né, por Dario, vão ser vigiadas pelos seus funcionários. Esses funcionários, então, vão passar para o Dario, para o imperador, aquilo que eles observam nessas regiões. Se ali naquela região não estivesse fazendo o que o imperador mandasse, o imperador, então, iria rever aquela situação. Tá? Por isso que se fala que os funcionários eram os olhos e os ouvidos do rei, porque eles estariam presentes naquela região para saber o que estava se passando e aí, então, repassar a situação para o rei, para o imperador. Bom, para melhor governar, Dario dividiu o império em 20 províncias, chamadas satrapias. Cada uma delas era governada por um sátrapa, que obedecia fielmente às ordens do imperador. Diferentemente dos outros impérios da época, a Pérsia tinha 5 capitais: Persépolis, Susa, Sardes, Ecbátana e Babilônia. Então vejam, Dario divide então o Império Persa em 20 províncias, como se fossem 20 estados, 20 cidades, né? E cada província, cada estado ou cada cidade, né, teria o seu governador, teria a pessoa que iria governar, tomar conta daquela região, né? Então ele divide essas regiões, né, em províncias que são chamadas de satrapias, tá? E nas satrapias, quem vai governar, quem vai tomar conta de cada região dessa é chamado de sátrapa, né? São sátrapas, são então as pessoas que tomam conta das satrapias, né? Das regiões. Então é como os sátrapas, como se fossem os prefeitos ou os governadores, né? E as satrapias como se fossem as cidades, né? Que os sátrapas iriam tomar conta, tá bom? Bem, o imperador mandou construir estradas ligando as principais cidades e organizou um sistema de correios, cujas mensagens eram levadas por pessoas a cavalo. Tanto as estradas como os correios foram essenciais para integrar e manter uma boa comunicação entre as diversas regiões do Grande Império. Nesse período, as atividades comerciais foram muito intensificadas, o que levou à criação de uma moeda única para todo o Império, o dárico. Então, Dario, ele cria um sistema de correios, né, para que as pessoas pudessem levar cartas das regiões conquistadas para ele. E ele manda abrir também estradas para que essas pessoas possam andar a cavalo, né, e chegar até as regiões conquistadas e vice-versa, das regiões conquistadas ao Império, né? Então, duas obras de destaque de Dario foram construções de estradas e um sistema de correios, tá? Além de fazer cunhar, ele cunha a sua própria moeda, né? Ele manda fazer a sua própria moeda, né? Que é o dárico, tá? O nome da moeda é dárico, tá certo? A moeda feita por Dario, porque também nessa época houve uma grande
extensão do comércio. Tá? O comércio teve um grande momento, tá? Nesta época, certo? As relações com os povos conquistados. Dario exigia que os povos dominados pagassem altos impostos e fornecessem homens para servir o exército e construir estradas e outras obras públicas. Em troca, permitia que eles mantivessem seus costumes, leis, língua e religião. Respeitando a cultura dos povos conquistados, durante muito tempo, o imperador conseguiu evitar que eles se revoltassem contra a dominação persa. Então, olha o que Dario fazia nas regiões em que ele conquistava, né? Então, Dario conquistava a região da Mesopotâmia, por exemplo, né? Bem, o povo mesopotâmico ele tinha a sua própria cultura. Então, Dario não mexia na cultura desse povo, né? Para que esse povo não se revoltasse contra ele. Mas ele pegava as pessoas, os povos mesopotâmicos, né? E transformava esses povos em trabalhadores públicos, né? E Dario mandava essas pessoas fazerem obras públicas, além de cobrar impostos fiscais, né? Dessa nova região conquistada por ele, por Dario, tá certo? Então, ele mantinha a cultura dos povos, mas exigia que esses povos trabalhassem para eles, abrindo estrada, né, por exemplo, e fizesse também e pagasse também impostos, tá? Vamos para a página 88. Sociedade e economia na Pérsia. O Planalto persa tinha poucos vales férteis, cujas terras eram aproveitadas para o cultivo de hortaliças, centeio, trigo e cevada, além da criação de bois, ovelhas e cabras. Os saques de guerra e os tributos pagos pelos povos conquistados eram importantes fontes de riqueza para o império. Dispondo de uma boa rede de estradas, os persas praticavam comércio com os povos estrangeiros e as várias províncias do império comercializavam entre si. Na sociedade persa, a família real, os sacerdotes, os proprietários de terra e os comandantes do exército tinham muito poder e prestígio. Artesãos e comerciantes formavam uma camada social intermediária. Alguns deles enriqueceram muito com o desenvolvimento comercial do império. Os camponeses trabalhavam gratuitamente nas obras públicas e pagavam altos impostos ao governo. Para os proprietários de terra, tinham de entregar parte do que produziam na agricultura e na pecuária. Na sociedade persa, os escravos eram um grupo social pouco numerosos. Então, a gente viu aí como era formada a sociedade persa, né? Então, a sociedade persa tinha, né, um grupo que tinha muito poder, tá? Que era formado pela família real, os sacerdotes, as pessoas da igreja, os proprietários de terra, né, os donos de terra, os comandantes do exército, né? Esse era um grupo social. Um outro grupo social era formado pelos artesãos e comerciantes, que era uma classe social intermediária, né? Tinham os camponeses, que trabalhavam gratuitamente nas obras públicas e pagavam altos impostos. Além disso, tinha ainda uma pequena parte que era formada pelos escravos, tá? Então, 4 grupos sociais formavam esse Império Persa, né? As práticas da sociedade persa no cotidiano. Como geralmente acontecia nas sociedades militares daquela época, os meninos eram mais valorizados do que as meninas, pois eles se tornariam guerreiros, futuros soldados ou chefes militares do exército.
A atuação das mulheres não se limitava aos afazeres domésticos. Muitas vezes, elas podiam administrar os negócios da família. A mãe cuidava das crianças até os 5 anos de idade. Entre 5 e 7 anos, eles ficavam sob os cuidados do pai. Aos 7 anos, iam à escola, onde faziam exercícios físicos, como natação, montaria e caminhada, e aprendiam a caçar e plantar. Na escola, alimentavam-se basicamente de pão, água e agrião, e havia severas punições. Tal rigidez tinha o objetivo de prepará-las para possíveis dificuldades na vida adulta. A partir dos 14 anos de idade, as crianças das famílias nobres aprendiam ainda religião, direito e medicina. Homens e mulheres da nobreza usavam joias, perfumes e maquiagem nos olhos e vestiam longas túnicas de linhos bordados e enfeitados. As pessoas, em geral, consideravam a higiene pessoal muito importante e mantinham unhas e cabelos bem aparados. Então, aqui é só para vocês verem, né, uma prática como era a vida na sociedade persa, né? Como que eles se comportavam. Então, eram mais valorizados os meninos do que as meninas, né? Até os 5 anos, os meninos eles eram cuidados pelas mães. De 5 a 7 anos, ficavam sob a responsabilidade dos pais. E aos 7 anos, esses meninos iam para a escola, né, onde aprendiam atividades físicas, né, e passavam um pouco de dificuldade no que se relacionava à alimentação, que eles comiam pão, água e agrião, né? E essa prática de alimentação bastante básica e bem precária, né, era para que eles aprendessem, né, porque se tivessem alguma dificuldade quando ficassem mais velhos, eles já saberiam lidar com essa dificuldade, tá certo? Página 89, cultura persa. Em virtude do intenso e diversificado contato que mantinham com as sociedades da época, os persas incorporaram muitos elementos da cultura dos egípcios, dos hebreus, dos povos mesopotâmicos e de outros povos conquistados por eles. Na arquitetura, observa-se a influência dos mesopotâmicos e dos egípcios, sobretudo na construção de palácios e túmulos, nos quais se destacavam ladrilhos esmaltados, tijolos coloridos, amplos terraços e colunas de pedra com bois e cavalos esculpidos. A arte persa, particularmente a escultura, era muito utilizada na arquitetura e tinha características monumentais, pois servia para demonstrar e exaltar o poder dos imperadores. Na engenharia, merece destaque a construção de um canal entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo, ligando a Pérsia ao Egito. Trata-se do Canal de Suez. Então, vejam que obra importante os persas fizeram, né? Eles fizeram o Canal de Suez. É esse canal que vocês têm aí em cima, nessa imagem aí de cima, né? Vista do Canal de Suez, ao fundo a ponte de Al-Salam, no Egito, em 2017, que foi tirada essa foto, né? Então, os antigos egípcios já haviam construído um canal entre os mares Mediterrâneo e Vermelho, que fora coberto pelas areias do deserto. Os persas o reconstruíram, mas novamente as areias do deserto o soterraram. O Canal de Suez foi mais uma vez reconstruído no século XX e existe até hoje. Então, esse canal do Suez, né, ele foi construído 3 vezes, tá certo? A primeira vez pelos egípcios e ele foi, né, coberto por terras, né?
A segunda vez, ele foi construído pelos persas e também ele foi coberto. E agora, no século XX, ele foi mais uma vez construído, reconstruído, né? E esse canal do Suez, ele existe até hoje, tá? É uma importante obra que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, certo? Bem, diferentemente de outros povos, os persas não construíam templos religiosos. No entanto, os artistas confeccionavam estatuetas de cerâmica e grandes estatuetas de mármore, que representavam figuras antropozoomórficas e cenas de guerra. Produziam também sofisticados tecidos de lã, rendas e sedas. Os tapetes, muito coloridos, eram decorados com motivos florais e animais, exigindo um trabalho minucioso dos artesãos, cujas técnicas eram transmitidas às gerações mais jovens, para que a tradição de reproduzi-los não se perdesse. Na arte decorativa, destacavam-se joias, vasos, taças e vasilhas, trabalhos em ouro, prata e pedras preciosas, indicando um artesanato com técnicas sofisticadas. Bem, então olha só, a gente tem aí algumas obras, né, obras mesmo realizadas pelos persas, né? E os persas, eles faziam trabalhos com ouro, com prata e com pedras preciosas, certo? Além de fazer uma coisa que é valiosa, um objeto que é valioso até hoje, né? Que tem grande valor até hoje no mercado internacional, que são os tapetes persas, né? São tapetes caríssimos, raríssimos, né? Que foram passados de geração para geração, tá bom? Então, o trabalho aí persa, né? O trabalho dos tapetes persas, ele existe até os dias de hoje e é um trabalho bastante valorizado na Pérsia, tá? Deixa eu ver aqui se ficou alguma coisa. Deixa eu explicar para vocês o que seria aqui figuras antropozoomórficas. O que seriam figuras antropozoomórficas? Tá? Significa que essas peças, estatuetas aí, né, que os persas faziam, elas tinham uma mistura, elas mesclavam, né, a forma humana com a forma de animais, tá? Então, tinham partes humanas nessas estatuetas e também partes de animais, tá? Isso que significa figuras antropozoomórficas, tá? É uma mistura entre homem e animal, tá? Figura humana e figura animal. Página 90, religião persa. Apesar, né, dos persas não construírem templos religiosos, mas eles tinham a sua religião, tá certo? Então, até aproximadamente o século VII a.C., os persas eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, né? E em seus cultos praticavam sacrifícios de animais e consumiam bebidas consideradas sagradas. Entre os séculos 7 a.C. e 6 a.C., um sacerdote chamado Zoroastro começou a fazer pregações nas quais criticava o politeísmo tradicional e propunha uma religião dualista, baseada na existência de duas divindades opostas, que estavam em constante luta. Aura Mazda, Deus do bem, associado a princípios como a vida, verdade e justiça. E Arimã, Deus do mal, associado à morte, desonra e injustiça. Então, os persas, eles acreditavam, né, primeiramente, eles acreditavam em vários deuses, né? Então, eles eram politeístas, tá? Mais tarde, né, um sacerdote chamado Zoroastro indicou, né, uma religião dualista,
ou seja, uma religião que tinha duas divindades. Uma divindade que era voltada para o bem e a outra divindade que era voltada para o mal, né? Então, eles passaram a acreditar no bem e no mal, tá certo? Então, o que existia uma luta constante entre o bem e o mal, onde o bem era chamado de Ahura Mazda, né? E o mal era chamado de Ahriman. Esses eram, então, os dois deuses dessa religião dualista que se prolongou, né, na Pérsia. Tá? Bem, os sacerdotes politeístas combateram o Zoroastro, mas, com o passar do tempo, grande parte do povo persa adotou a nova religião, acreditando que o comportamento das pessoas podia garantir a vitória de um Deus sobre o outro. Se elas agissem com base nos bons princípios, o bem derrotaria o mal. Caso contrário, Ahriman venceria Ahura Mazda. Então, eles acreditavam que fazendo o bem, né, eles podiam conquistar muitas coisas, grandes coisas, né? Também aguardavam a vinda de um Salvador, que prepararia seu povo para o fim do mundo. Nesse dia, aconteceria o juízo final, quando os mortos ressuscitariam e seriam julgados. Os bons iriam para o paraíso e os maus para o inferno. Tais crenças influenciaram o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Reunidos no livro sagrado Zend-Avesta, os ensinamentos da religião persa foram inicialmente organizados por Zoroastro, motivo pelo qual a religião é também conhecida por zoroastrismo. Seus seguidores não representam os deuses em esculturas, como em outras religiões. Atualmente, há seguidores do zoroastrismo, sobretudo no Irã e na Índia, onde são chamados de Parsis. Tá? Então, essa religião, né, aí fundada na Pérsia, onde tinha duas divindades, o bem e o mal, né, ela dá origem também a outras religiões, como o judaísmo, o islamismo e até mesmo o cristianismo, né, que nós também acreditamos no bem e o mal, acreditamos, né, que o Salvador virá no final, né, fazer o juízo final aí, né, e levará aqueles que estarão salvos e os não salvos ficarão, né, para o inferno. Tá? Então, a religião persa, ela influencia outras religiões também, tá certo? Nós estamos falando aqui há alguns anos, né, antes de Cristo, tá certo? Bem, na página 91, vocês vão ver aí um pouco da cultura persa, quando se fala do tapete persa, né? Que é uma arte milenar. Como eu falei para vocês, é uma obra muito valorizada na Pérsia. Tá? Então, o tapete persa, uma arte milenar. Desde os tempos antigos, desenvolveu-se entre os persas a tapeçaria, isto é, a arte de fazer tapetes manuais. As origens dessa tradição remontam ao trabalho de artesãos das tribos nômades da Pérsia. O tapete era usado para protegê-los do inverno rigoroso. A confecção de tapetes tornou-se uma expressão artística marcante da cultura persa que ainda se mantém no Irã. Os primeiros registros sobre os antigos tapetes persas foram encontrados em textos produzidos na China há mais de 500 anos. Em 1949, arqueólogos encontraram o tapete Pazyryk, reproduzido na fotografia abaixo. As pesquisas indicam que foi confeccionado há mais de 2.500 anos, sendo considerado o tapete mais antigo do mundo. Acredita-se que foi feito um centro artesanal durante a época que o imperador Ciro governava os persas. Nele predominam as cores vermelho e verde. O tapete tem duas grandes bordas, uma com representação de gamos, animais similares a veados, e a outra com cavaleiros persas montados em cavalo,
Então, se vocês observarem, né, esse tapete que é na página 91, vocês vão ver essas figuras relatadas aí no texto, tá? Então, a origem aí, né, da produção de tapetes persas, ela vem de milênios atrás, tá certo? Como eu falei para vocês. E são os tapetes mais caros do mundo também, porque eles são feitos à mão, né? Por isso eles são muito caros, tá? Página 92, o enfraquecimento do Império. Os persas foram o primeiro povo da Idade Antiga a pagar salários aos soldados, geralmente recrutados entre os povos conquistados. Acredita-se que esses soldados estrangeiros, chamados de mercenários, estariam sempre motivados a lutar, incentivados pelo dinheiro que ganhavam. Esse costume tornou possível a organização de um exército com milhares de soldados de origens diversas. Então, né, o primeiro exército formado, né, e sendo os seus soldados, quem fazia parte dele, pagos mensalmente, foi o exército persa. Tá? O governo pagava a esses soldados para que eles pudessem ter mais gosto pela luta. Tá? Esses soldados, então, eram chamados de mercenários. Tá? Daí a gente dizer hoje que quem gosta muito de dinheiro é mercenário. Tá? Vem daí, dos soldados que recebiam salários, né? Os primeiros salários recebidos por soldados de um exército. Tá bom? Foi o exército persa. No entanto, o exército de mercenários mostrou-se insuficiente nas guerras travadas contra o temido inimigo da Pérsia, a Grécia. Entre 500 a.C. e 479 a.C., nas guerras médicas, assim denominadas porque os gregos chamavam os persas de medos, a Pérsia foi enfim derrotada. Por serem estrangeiros, os mercenários do exército persa falavam línguas diferentes e muitos não compreendiam as ordens dos comandantes. Outros desistiam, pois não estavam lutando por seu próprio povo. Embora fossem numericamente inferiores, os gregos resistiram de maneira surpreendente e lutaram de forma unificada para defender suas terras, tradições e principalmente sua liberdade. Então, a gente percebe aí que houve, né, uma luta entre os gregos e os persas, onde os gregos saíram vitoriosos, né? Apesar dos persas serem numerosos, um número muito maior do que os gregos ganharam a luta. Por quê? Porque os persas, apesar de serem numerosos, eles tinham um exército formado por povos diferentes. E como os povos eram diferentes, cada povo falava uma língua e não entendiam o que o seu comandante estava dizendo. Então, se o comandante dizia, recue, eles não entendiam que era para recuar um pouco, acabavam atacando e aí morriam. Então, desta forma, né, sem compreender o que o comandante dizia, os persas foram derrotados pelos gregos, apesar de estarem em número muito maiores, desculpe, na guerra chamada Guerras Médicas, né? Por que foi chamada então de Guerras Médicas? Porque os persas eram conhecidos, né, como povos chamados medos, né? Eles eram conhecidos como medos. Por isso, essa guerra foi chamada de Guerras Médicas, tá? Bem, essa teria sido uma das principais razões do início do processo de enfraquecimento do Império Persa. Após essa derrota, os imperadores enfrentaram muitas dificuldades para continuar sua dominação, defender seu território e submeter os povos conquistados. As constantes revoltas dos povos dominados e as lutas pelo poder dentro do governo também contribuíram para o declínio do Império. A destruição final do Império ocorreu em 330 a.C., quando os macedônicos, liderados por Alexandre o Grande, conquistaram a Pérsia.
Então, a derrota final dos persas, né, foi uma conquista dos macedônicos sobre eles, né? Os macedônicos, liderados pelo imperador Alexandre o Grande, né, derrotaram o Império Persa. Então, o Império Persa foi derrotado, finalmente, pelos macedônicos, que eram liderados pelo imperador Alexandre o Grande. Tá certo? Bem, essa aula de hoje foi um pouco extensa, né? Mas na semana passada nós não tivemos aula, porque eu tive um problema de saúde com meu pai, tive que levá-lo ao hospital, ele operou, e depois tive que pegá-lo e dar assistência. Então, semana passada eu não enviei aula para vocês por esse motivo, tá certo? Então, essa semana a aula foi mais extensa, porque vamos compensar a semana passada também, tá? Estamos compensando. Graças a Deus ele já está bem, operou, está bem, fora de perigo, já está em casa, com a graça de Deus. Agora eu vou pedir para vocês realizarem as atividades para a gente corrigir na próxima semana, tá? Sobre o Império Persa. Atividades do livro, então, das páginas. Vamos anotar? Página 88, 89, 90, 91, 93, tá? Algumas páginas temos para fazer, tá? E ficamos por aqui, então, tá certo? Próxima aula a gente faz a correção dos exercícios e depois vamos estudar o povo hebreu, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje sobre o povo persa, né? Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato que a gente vai sanar as dúvidas, tá? Fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Tchau, tchau.